Olá, galera! Hoje o Papo da Homem tá um Papo da Homem desabafo. Olha, eu não sei nem o que falar pra vocês, o que vocês devem esperar desse Papo da Homem. Mas é um Papo da Homem muito desabafo, de muito mau humor, porque eu tive uma experiência agora de manhã que foi surreal e eu, sinceramente, não consigo acreditar que esse tipo de coisa ainda aconteça neste século, no ano de 2015, porque é inadmissível uma coisa assim. E existe um porquê, né? Um motivo muito grande para existir a escola de medicina, a escola de jornalismo, a escola de administração, a escola de recursos humanos. E esse, principalmente, eu preciso que as pessoas entendam. E hoje em dia ainda existe um curso só de recursos humanos, entendeu? Você não precisa fazer psicologia na área de recursos humanos. Existe, se eu não me engano, um politécnico de recursos humanos. Então as pessoas estudam porque elas sabem qual é a melhor coisa a fazer. Eu tô fazendo essa pausa porque tem um cachorro latindo e eu não sei se dá pra vocês ouvirem, mas se estiver ouvindo é o cachorro do vizinho. Existe um motivo para as pessoas estudarem essas disciplinas, elas se dedicarem de 2 a 4 anos de suas vidas, delas fazerem MBA, delas se informarem, fazerem cursos e se especializarem cada vez mais. E o motivo é profissionalismo, né? Eu acho que quando você é um bom profissional, isso tem um retorno, não só para você, como para sua empresa ou para qualquer tipo de trabalho que você realize. E eu vou falar sobre isso. Profissionalismo, vou falar sobre desrespeito e vou falar sobre quanto vale a sua realização pessoal e profissional. Quanto você está disposto a abrir mão da sua vida pela sua realização pessoal e pela sua realização profissional. Vale a pena ter dinheiro e não ter nenhum desses dois? Ter dinheiro hoje em dia, na verdade, é relativo, porque pela experiência que eu passei de manhã para a empresa, que eu fui fazer entrevista, eu nem ia ganhar tanto dinheiro assim, eu sei disso. Então, será que vale a pena você abrir mão de certas coisas em prol de outras? Vamos começar pelo profissionalismo. Eu coloquei meu currículo sábado numa loja. Como vocês podem ver, tem uma foto minha. Dá pra ver como é que eu sou, né? Então, tem as minhas informações pessoais, o meu histórico de trabalho, não é? Tem a minha escolaridade, os cursos que eu já fiz. Tá num papel grosso, e aí fica a dica, que foi meu tio que teve essa brilhante ideia, e meu tio que imprimiu pra mim, então obrigada, tio, pela sua ajuda, e por acreditar em mim e me ajudar a sair do buraco. Meus tios, na verdade, os dois, mas foi meu tio Ricardo que teve a ideia e que imprimiu. E porque quando ele é assim durinho, as pessoas não conseguem dobrar, tá vendo o que acontece? Ele fica mais resistente. Então, o papel cartão é um papel melhor para você a gente fazer currículo e deixar nos locais que as pessoas não conseguem dobrar, rasgar com tanta facilidade e se ver livre da gente. Enfim, eu tô falando isso porque sábado eu deixei meu currículo e meia hora depois me telefonaram retornando sobre esse currículo. É uma loja que vai abrir, ela estava fechada e eu deixei, não sei se foi com alguém que estava realizando um trabalho de manutenção da loja, para a loja poder abrir, ou se já era o gerente. Sinceridade, não tenho noção para com quem que eu deixei esse currículo, porque lá informa para deixar o currículo por baixo da porta. E meia hora depois, um menino me ligou e falou que tinha visto meu currículo, se eu estava interessada, que não sei o que, e barará, trocamos umas figurinhas e ficamos de acertar, tipo, pretensão salarial, essas coisas na entrevista. E ele falou que a entrevista era em outro bairro, que era na matriz dessa loja. Essa loja que eu deixei o currículo é no meu bairro, pertinho aqui de casa. E eu teria que ir nessa entrevista hoje, segunda-feira, às 11 horas da manhã. Bom, outro bairro é um outro bairro longe. Eu levei 2 horas para chegar no local e 2 horas para sair do local. Eu tive que caminhar por volta de 1 quilômetro para chegar na loja, para fazer a entrevista. E quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, eu fui recebida por um rapaz de bermuda. Ele estava de muleta, então não sei se ele sofreu algum tipo de acidente. Mas ele estava de bermuda, o que eu já não achei nem um pouco profissional. E era esse rapaz que ia me entrevistar. Eu tive que aguardar, que tinha uma pessoa na minha frente. Aguardei. Achei até que aguardei muito pouco tempo, foi muito rápido. E ele me chamou. A entrevista foi realizada no salão da loja mesmo, no balcão de vendas da loja. É uma loja que eu poderia dizer que é tipo um supermercado, né? Tem um monte de produtos. E na frente de todo mundo, eu fui entrevistada em pé, num balcão encostada. E o cara me fez as seguintes perguntas. Oi, qual é o seu nome? Eu, Andréia. E eu vi que meu currículo estava bem na frente dele. Eu falei, eu sou essa pessoa desse currículo à sua frente.
Ele, tá, André, e você mora em tal lugar, né? Eu falei, é. Ele é pertinho da loja, né? Eu falei, muito perto. E você é solteira ou casada? Solteira, como tá escrito no currículo. Ah, tá. E você tem filhos? Eu falei, não. Entendi. Qual foi a sua última experiência? Onde você trabalhou? Eu falei. Eu falei o que eu era e o que eu fazia como freelancer. E você teria interesse em trabalhar como vendedora? Eu falei, sim, eu queria conhecer todos os cargos que vocês têm disponíveis para ver qual que eu melhor me adequo de acordo com o meu currículo. Enfim, mas de qualquer forma, eu estou disposta, vendedora, operadora de caixa. Tá bom, André. Então, nós vamos mandar. O seu currículo vai ser avaliado por uma outra pessoa e nós vamos te ligar para te chamar para um teste aqui na loja. E aí a gente vê se funciona ou não, tá bom? Obrigada. Foi isso. Foi esse tempo que durou 1 minuto a minha entrevista. Por um cara que me entrevistou de bermuda. E aí eu perguntei pra ele, mas você tem alguma informação sobre as vagas que tem disponíveis, os salários? Não, isso você vai ficar sabendo depois, quando eles te ligarem pra chamar pro teste. Aí eu falei, eu levei 2 horas pra chegar aqui. Só isso a entrevista? Não tem mais nada? Não, só isso mesmo. Obrigada, tá? Nós vamos entrar em contato. Bom, aí eu te pergunto, a pessoa me fez viajar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, com o meu próprio dinheiro, porque eu paguei a passagem, e eu dei graças a Deus de estar em Curitiba e não no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro eu pagaria o triplo da passagem, várias passagens, porque eu tive que pegar 3 ônibus. Enfim, então realmente eu fico feliz de estar em Curitiba passando por essa situação. E o cara não foi profissional. Sabe? É por isso que pessoas se formam em recursos humanos. O que o cara quis avaliar com a minha ida lá? Fazer uma triagem de beleza, porque a única coisa que ele viu, além do meu currículo, foi o meu rostinho e meu corpo. Quer dizer, meu rosto eu já tinha visto no papel. Era mais digno se ele me pedisse para mandar uma foto, eu mandava, que eu não teria perdido metade do meu dia de trabalho de freelancer para atender a necessidade dele. E, enfim, eu saí bem chateada de lá. Eu cheguei no ponto de ônibus e encontrei uma outra senhora. Quer dizer, uma outra senhora chegou logo depois de mim do ponto de ônibus. E aí a gente começou a conversar e ela me disse que ela também morava aqui no meu bairro e que ela também tinha ido pra lá e que ela não tinha entendido dessa entrevista, porque nunca tinha feito uma entrevista tão rápida e tão sem diálogos, sem perguntas e sem nada. Ou seja, eu me senti completamente desrespeitada como profissional, como trabalhadora e como ser humano. Eu fiz jornalismo, metade da minha faculdade eu tive bolsa de 100% porque eu trabalhava igual uma escrava na minha instituição de ensino. Eu trabalhava de 2 às 11 horas da noite, de segunda a sábado. Eu fiz curso de inglês e me formei em inglês. Eu fiz toda a minha faculdade, meu CR é 8,5. Ou seja, eu me dedicava, além de eu trabalhar igual uma corna, eu também estudava pra caramba. Eu fiz um pedaço de um MBA, eu diria 1/3 do meu MBA, não chegou a ser metade, mas eu fiz um módulo e meio. E eu gastei cerca de uns 10 mil reais, na verdade, com esse meu MBA, contando tudo. Foi 8 mil só de mensalidades e mais todo o dinheiro de custo que eu tinha, porque era um local longe. Eu saí quase 11 horas da noite do curso para voltar para casa, enfim. E eu me senti completamente desvalorizada e desrespeitada, porque é essa falta de profissionalismo que existe hoje no mercado que me levou a querer ser freelancer. E ir nessa entrevista me fez perceber o quanto eu quero ser freelancer, o quanto eu quero trabalhar de home office, porque eu não aguento mais esse desrespeito de chefes, de líderes, de donos de empresa, de qualquer coisa, porque essa não é a primeira experiência ruim que eu tive com um líder. Ele é um líder, você tá me entrevistando, ele não é um qualquer um. Então, assim, ele não teve o menor profissionalismo, o menor conhecimento, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Porque ele me perguntou o que ele já tinha visto no meu currículo, não tinha necessidade de eu ter ido até a empresa para isso. Ele podia ter trocado essas figurinhas comigo pela internet, pelo telefone, por e-mail. Ele podia olhar o meu Facebook, dar o trabalho de jogar o meu nome no Facebook e descobrir quem eu sou. Eu tenho certeza que ele tem uma rede social. Então, foi desnecessária a minha ida lá, foi desnecessário o meu estresse, minha caminhada gigantesca. E eu estava muito bem vestida, de bota, bonitinha, porque é meu sonho ir de moletom e tênis pra entrevista. Mas a gente não pode fazer isso porque a gente tem uma imagem a zelar. Então, eu acho que é surreal o que está acontecendo. E eu acho que você, dono de empresa, tem que reavaliar que tipo de funcionário você coloca na sua empresa. Porque a entrevista que ele fez comigo, se ele me ligar amanhã para me chamar para uma segunda entrevista, para eu poder começar a trabalhar lá, o que ele avaliou em mim? Nada. Então você tem que parar para pensar que é caro pagar um jornalista? É caro pagar um profissional de RH? Mas você já parou para pensar que a rotatividade da sua empresa diminuiria? Que você começaria a contratar funcionários que têm o perfil da sua empresa?
E você ganharia uma pessoa que veste a camisa ao invés de uma pessoa que sai todo mês, que te abandona, que te deixa na mão? Ou uma pessoa que trabalha infeliz, que não te oferece produtividade, né? Não te dá esse retorno? Eu já estudei muito sobre liderança, sobre gestão. Não porque eu fiz essa faculdade, eu fiz jornalismo, mas por trabalhar numa editora que tinha essa bibliografia como carro-chefe, né? Nós vendíamos muitos livros de RH e tudo, e eu lia todos os livros para fazer os releases, que eu era assessora de imprensa deles, então eu sei o que eu tô falando, eu estudei, eu conheço pessoas que são gabaritadas para falar sobre o assunto, para fazer essas entrevistas e avaliar esses perfis profissionais. E eu, sinceramente, é a única coisa que eu peço para as empresas, porque vocês estão no buraco, vocês estão entrando em dívidas e vocês não reavaliam a postura de vocês não reavaliam o procedimento que vocês utilizam, tanto de contratação quanto de gerenciamento de funcionário. Eu tô realmente muito chateada com o que aconteceu e eu não vou de novo me colocar numa situação como essa. Eu prefiro ser 1000 vezes uma freelancer, trabalhar da minha casa por conta própria, do que ter que aturar esse tipo de não profissionalismo na rua. Porque eu estudei bastante, eu me dediquei bastante, eu trabalhei bastante, eu trabalhei em várias áreas, eu já trabalhei com vendas, já trabalhei com produção, já trabalhei como assessora de imprensa, já trabalhei como assistente, como secretária, com um monte de coisa. Então, eu não sou um qualquer profissional, e se eu me dispus aí na tua empresa, se eu entreguei tanto para você, eu acho que o mínimo que vocês podiam fazer era me entrevistar direito. Fica a dica para todas as outras empresas e, enfim, avaliarem melhor o trabalho que vocês fazem. E de coração, você acha que hoje em dia eu entrevistaria um chefe antes que um chefe me entrevistaria? Porque eu, sinceramente, tô passando por situação perrengue financeira, mas eu acho que o mais correto seria a gente avaliar um chefe do que um chefe avaliar a gente, antes da gente ser contratada. Porque tá realmente ridícula a situação. É vergonhoso. Isso é vergonhoso, tá? Quando a gente estuda por esse propósito. Eu estudei para ser uma jornalista. E uma jornalista que pode atuar numa empresa, como pode atuar num jornal online, um jornal de TV, um jornal impresso, uma revista. E tantos outros profissionais estão estudando justamente por isso, estão se informando, estão se profissionalizando e se especializando. Eu acredito que tem pessoas que entram no mercado de trabalho sem ter determinada profissão e são excelentes no que fazem, que elas se entregam, elas se dedicam e elas aprendem no dia a dia e elas procuram, elas se informam. Então elas estão sempre melhorando. Mas tem muita gente aí que não, sinceramente, não valeu a minha caminhada até lá. Enfim, então, era isso que eu queria deixar de recado para vocês. Foi um desabafo gigante, nós já estamos com quase 13 minutos de vídeo, quase ninguém vai querer assistir isso, mas eu fico esse recado para as empresas e para os gestores e para os líderes e para todo mundo que tem funcionário ou que lida com funcionário ou que trabalha em algum local, enfim, fica a dica para todos vocês, tá bom? Obrigada por terem me aturado por esses 13 minutos e meio e eu espero que vocês não precisem passar nunca por isso e que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, tá bom? E não esqueçam que a gente faz pelo outro o que a gente gostaria que fizesse pela gente. A gente tem o respeito do outro pelo mesmo respeito que a gente tem pela nossa mãe. E quando eu digo o respeito pela nossa mãe, são as pessoas educadas que não dão na cara da mãe, tá? São as pessoas que respeitam literalmente a mãe. E é esse respeito que a gente precisa ter com o outro e esse valor que a gente precisa dar ao outro. Ok? Então tá bom. Até o próximo vídeo. E eu volto amanhã para falar sobre Ana e Rafael, que amanhã é dia de capítulo novo de Ana e Rafael. Tá bom? Até a próxima. Tchau!